adaptações de jogos para o cinema. Geralmente a gente senta para assistir já esperando o desastre. Porém, em 2006, Silent Hill chegou e entregou algo diferente. Não é um filme perfeito, mas visualmente é uma carta de amor aos fãs. O diretor, Christopher Gans, teve que lutar por 5 anos e enviar um vídeo pessoal para Konami para conseguir os direitos de fazer o filme. E o resultado? Eu gostei. Bom que o filme tá cheio de segredo e easter egg dos jogos. Então assisti ao filme Terror em Silent Hill de novo e anotei cada detalhe e easter egg que você possa ter perdido quando assistiu. O filme começa com a Rose correndo atrás da filha dela, a Sharon, que tá na ponta de um precipício olhando para baixo e falando Silent Hill. E na roupa da Sharon tem um desenho de borboleta, que simboliza a transformação e o ciclo de renascimento dela, que também é meio que o tema principal da personagem dela. Enquanto a Rose corre para socorrer a Sharon, ela passa por debaixo dessa ponte aqui, e aqui tem alguns easter eggs. O primeiro é o nome Paul, ele quem foi responsável por trazer à vida as criaturas do jogo pro filme, com maquiagem, e ele também já trabalhou em Resident Evil, por exemplo, fazendo a maquiagem do Nemesis. Isso nos filmes, né? O outro easter egg é esse nome aqui, Cheryl, que é o nome da filha do Harry Manson, no primeiro jogo de Silent Hill. E se você pausar um pouco antes, dá pra ver que tá escrito Cheryl and Wolf. Claudio Wolf é a antagonista do terceiro jogo da saga. Outra referência ao terceiro jogo é quando a policial encontra a Sharon lá no carro no posto de gasolina, e a Sharon fala pra policial que ela não fala com estranhos. Não falo com estranhos. É a mesma fala que a Heather Manson tem com o Douglas no jogo. As personagens principais do filme são mulheres, sendo a menina Sharon, que fica desaparecida em Silent Hill, e a Rose da Silva, que é a mãe que fica caçando a menina na cidade, que é algo que foi completamente diferente dos jogos, já que no primeiro jogo o protagonista era homem, o Harry Manson. O diretor do filme decidiu mudar isso pelo simples fato que ele não acreditava que um homem agisse de forma tão maternal quanto uma mulher. Aqui nessa cena, enquanto elas estão embaixo dessa árvore aqui, tem um erro. Repara que a Sharon tá segurando um lápis amarelo. Logo em seguida, quando muda a cena, ela tá com um lápis vermelho na mão. Impossível ter trocado tão rápido. E eu não sou daltônico. E o nome Rose da Silva não é porque ela é brasileira, não. É uma referência ao vilão do jogo Silent Hill 4, onde o nome era Andrew de Salvo. Aí colocaram da Silva para ficar mais realista e comum. Mas no primeiro roteiro mesmo que tinha do filme, o nome realmente seria de Salvo. E bom, o filme inteiro a gente vê também que tem o Christopher, personagem do Sean Bean. A curiosidade é que inicialmente não teria nenhum Christopher no filme. No roteiro mesmo, não tinha absolutamente nada sobre, porém o estúdio exigiu ter um personagem masculino, porque achava que um filme apenas com mulheres não venderia nada. O personagem do Sean Bean não faz absolutamente nada na história. Ele até pode fazer umas investigação aqui ou ali, mas não muda nada o enredo. Ele só aparece vez ou outra lá com o policial, mas nada muito que mude a história do filme. Nada. Pelo menos é um filme onde o Sean Bean não morre, já que ele é bem famoso por morrer em todas as obras que ele aparece. Enquanto a Rose e a Sharon estão a caminho de Silent Hill, elas passam por essa placa aqui, Brahms. No jogo Silent Hill Origins de 2007, essa cidade foi canonizada no universo dos jogos como sendo uma cidade vizinha de Silent Hill mesmo, mas o nome se escrevia Brahms e não Brahms, igual tá no filme aqui. Quando ela para no posto de gasolina, uma trilha sonora bem icônica começa a tocar. Quase toda a trilha sonora é retirada dos jogos, compostas pelo Akira Yamaoka. Já a policial é completamente homenagem ao jogo, com o visual dela sendo super fiel ao jogo. E ela é interpretada pela Laurie Holden. Você deve conhecer ela por O Nevoeiro e The Walking Dead. Chegando finalmente em Silent Hill, ela sofre um acidente e quando a Rose acorda, tá caindo esses floquinhos do céu. A cidade de Silent Hill no filme foi inspirada na cidade real de Centralia, na Pensilvânia, onde em 1962 teve um incêndio subterrâneo com carvão, fazendo ficar completamente inabitável a cidade. Desde 1962 até hoje continua queimando e vive caindo cinzas do céu, igual aparece no filme, fazendo o ar ficar completamente tóxico. E essa cidade inspirou a cidade do filme, tá? Não nos jogos. No jogo mesmo tinha muita neblina porque ele foi lançado em 1999 para o PlayStation 1. E como não tinha uma tecnologia gráfica muito absurda, então os caras
colocaram a neblina para esconder o resto do cenário que não era realmente renderizado. O filme O Nevoeiro acabou ficando bem mais popular que o filme Silent Hill, e uma galera acha que Silent Hill copiou o Nevoeiro. A curiosidade legal é que a Konami, quando criou Silent Hill, na verdade eles queriam fazer uma adaptação do livro O Nevoeiro, porém não conseguiram os direitos, então acabaram criando Silent Hill mesmo. Alguém me ajude! Acho engraçado que ela sabe que entrou em uma cidade fantasma, completamente deserta, até pesquisou no Google, mas quando sofre um acidente ela tenta pedir ajuda pra alguém. Pra quem, minha filha? Você acabou de atravessar um portão com o teu carro. Você provavelmente sabe que não tem ninguém aí. Essa placa aqui, MT Rooms, é uma piada interna, já que nos jogos tem várias fachadas de lojas que são apenas fachadas, não dá pra entrar na loja. MT Rooms seria uma palavra igual a Empty Rooms, ou salas vazias em português. Até porque a gente fala MT, mas em inglês seria empty, uma palavra igual a empty. Aqui no cinema da cidade estava passando Mortos que Matam de 1964 e A Última Esperança da Terra de 1971. Duas obras baseadas no livro Eu Sou a Lenda. Você deve conhecer o livro pelo filme que o Will Smith estrelou, né, com o mesmo nome, Eu Sou a Lenda. Eu gosto do filme que ele é bem fiel ao jogo. Por mais que tenha uma galera que não curta o filme, ele demonstra e é muito fiel a muita coisa do jogo. Por exemplo, essa transição do mundo real para o mundo das trevas, né, que é um mundo mais sombrio, que é como se fosse o mundo invertido. E é muito boa. No jogo acontece com um piscar de olhos, mas aqui vai se transformando até ficar nesse mundo bizarro aí. Ela ligando isqueiro também lembra muito o jogo do PlayStation 1. Na época, o diretor levou uma TV e um PlayStation 2 pro set para demonstrar ao pessoal a ideia dele de como que ele queria que as cenas fossem gravadas e filmadas. E sim, foi um PlayStation 2. Os jogos de PlayStation 1 funcionam no PlayStation 2. Uma das marcas de Silent Hill são os monstros. Além de bizarro, do jeito que são, todos eles têm um significado sombrio. O primeiro que aparece aqui no filme são esses bichinhos, que são crianças pequenas, deformadas e tal. E elas simbolizam os colegas de classe que faziam bullying com a Alessa. A Alessa que seria a parte sombria, né, por assim dizer, da Sharon. Sharon é a parte inocente, né, a parte boa da Dark Alessa. Que são três na verdade, né, tem a Sharon, que é a parte boa, a Dark Alessa, que seria a parte ruim da Sharon, e a parte ali do meio, que seria quando a Alessa se tornou a vítima das pessoas, como por exemplo do zelador, que a gente vai conhecer mais tarde. Ela acabou sendo abusada e tal. E também no filme tem três mundos, né, se você for ver. Primeiro é o mundo normal, que é onde a Sharon vive. Aí tem o mundo da neblina, né, que a gente conhece, que sendo o mundo do Silent Hill, que é aquele mundo mais cinza, que seria a parte onde a Alessa virou a vítima do pessoal do culto, e a parte sombria, que seria o mundo da Dark Alessa, né, o ódio dela, a vingança que ela fermenta depois de tudo que aconteceu com ela. E esses monstrinhos aí inicialmente teriam bocas enormes com dentes afiados, sendo muito mais macabros do que são. Porém, a produção ficou com medo do filme ser classificado apenas para maiores de 17 anos, e que seria muito violento. O que eu acho engraçado é que no filme eles queimam uma mulher viva e tem o Pyramid Head tirando a pele de uma mulher na mão. Isso eles não acharam violento não, né? No jogo, se você tivesse uma arma ou uma barra de ferro ou algo do tipo, você provavelmente lutaria. Aqui leva um pouco mais pra realidade, né? Fazendo a Rose correr assustada dos bichos. Enquanto a Rose foge, algemada da policial, ela acaba chegando na escola e seguindo a Alessa até chegar no banheiro da escola, onde aparece esse corpo humano cheio de arame farpado, que é o corpo do zelador da escola. E quando o mundo vira pro mundo sombrio, esse bicho aí toma forma. Como eu disse um pouco antes, esse zelador foi quem abusou da Alessa. A forma como ele é nojento, se rastejando, com ele cego, essa linguinha pra fora aí, é uma manifestação do trauma que ele causou pra Alessa. Pode ver que quando ele toca na parede, tudo começa a ficar podre e cria uma raiz vermelha. Isso é para simbolizar, né, o toque sujo e abusivo dele. E o nome da escola se chama Midwich. Midwich é uma cidade fictícia do filme de 1960 chamado A Aldeia dos Amaldiçoados. Anos depois, em 1995, teve um remake com o John Carpenter chamado A Cidade dos Amaldiçoados. E recentemente, em 2022, também teve uma série chamada O Mistério de Midwich. Todas essas obras foram inspiradas no livro The Midwich
Cuckoos, de 1957. Outra curiosidade é que na época que lançaram o jogo Silent Hill, né, lá em 1999, a empresa Konami, que é japonesa, e a história se passaria nos Estados Unidos, porém os desenvolvedores do jogo, como moraram a vida inteira no Japão, não sabia como que funcionava e como que eram as escolas dos Estados Unidos. Então eles decidiram assistir uma parte de filme americano onde tinha escolas. Então no jogo, a escola ficou idêntica à escola do filme Um Tira no Jardim de Infância de 1990 com Arnold Schwarzenegger. No filme Silent Hill, eles pegaram e copiaram a escola do jogo, e o jogo copiou a escola de Um Tira no Jardim de Infância. Ou seja, a escola aqui do filme é praticamente a mesma, é copiada do filme do Arnold Schwarzenegger lá de 1990. E também aqui aparece o Pyramid Head. Originalmente nos jogos, ele aparece pela primeira vez no segundo jogo. Lá no segundo jogo, ele é representado como o desejo de punição do James, protagonista do jogo. Já que no filme, ele surge como se fosse o Carrasco, um guardião da Alessa. O diretor só colocou ele no filme por conta dele ser o monstro mais popular da franquia Silent Hill. É como se ele fosse o Nemesis do Resident Evil. Tanto o monstro do Zelador quanto o Pyramid Head aqui foram interpretados pelo Roberto Campanella. E foi ele que trampou como coordenador de movimento das criaturas do filme. Ele disse que enquanto ele usava o capacete do Pyramid Head, ele não conseguia enxergar absolutamente nada. Ele andando pra frente todo confiante, era literalmente atuação e confiança na equipe, porque ele mesmo não conseguia enxergar nada. Enquanto a Rose tenta fugir dos monstros dentro da escola, o Christopher consegue sentir o perfume dela, enquanto ele também tá na escola, porém eles estão em dimensões diferentes, e funciona como se fosse o mundo invertido de Stranger Things, porém mais macabro e sombrio. Parte do público, incluindo eu quando assisti pela primeira vez lá em 2006, achava que tanto a Rose quanto a policial e a Sharon haviam morrido no acidente logo no começo do filme, porém não é bem isso que acontece, elas só estão presas em dimensões diferentes. No hotel, elas encontram a Anna, personagem do filme, mas serve igual aqueles NPC que tem no jogo, que a gente encontra em determinados lugares, e que em Silent Hill, a maioria das vezes, esses NPCs acabam morrendo. O design do hotel é baseado no Lakeview Hotel do Silent Hill 2, no caso, o jogo, né? Tanto o desenho da Sharon quanto o quadro da mulher queimando aqui pronuncia o destino da policial, a Sybil, que mais tarde no filme acaba sendo queimada ainda vivo, e essa foi uma das cenas mais horríveis e que me traumatizou quando eu era pequeno, eu lembro até hoje. E o quarto 111 foi o número de membros do culto que morreram no incêndio original. Outra coisa que me pegou desprevenido, né, quando eu era pequeno e me traumatizou, foi o Pyramid Head tirando a vida da Anna. O cara arranca a pele dela como se fosse papel. Cara, horrível essa cena. Ele ainda joga a pele dela na porta ali da igreja. Na igreja, o pessoal do culto são um pouco diferente também dos jogos. Nos jogos, o culto, né, ou The Order, adoram deuses antigos e quer trazer o paraíso através da dor. Já no filme, eles se parecem mais sendo uns cristãos fanáticos, puritanos, que caça bruxa e tal. A líder do culto, Cristabella, é a vilã original, misturando um pouco da Dahlia com a Cláudia de Silent Hill 3. A Dahlia dos jogos é a vilã principal que queimou a própria filha de propósito. Aqui no filme, não. Aqui ela é só uma mãe boazinha que foi enganada. E é incrível como que a Rose consegue decorar o mapa do hospital, né? Eu me perdia no jogo andando com o mapa na mão e com uma seta para me guiar. Mas ver o problema era eu. E é no hospital que aparecem as famosas enfermeiras, as Dark Nurses, que apareceram pela primeira vez em Silent Hill 2 e ficaram super famosas. A forma como elas se movem aqui no filme, toda errática desse jeito, elas foram interpretadas por dançarinas de jazz e balé, e o diretor filmou elas andando de trás para frente. Depois reverteu a imagem, alterou a velocidade da imagem para criar esses movimentos completamente bizarros e erráticos. Inclusive a Radha Mitchell, né, a atriz da Rose, acabou tomando um soco na cara durante a filmagem dessa cena aí. Essa enfermeira aqui que aparece chorando sangue é apenas uma aparição especial para os fãs dos jogos, já que nos jogos ela é super importante. É a Lisa Garland, ela quem cuidou da Alessa. A Alessa também fala que tem bastante nomes, uma galera tem a ideia de que ela possa ser o próprio demônio, né, o demônio cristão, mas o diretor disse que é para olhar para ela como se fosse um demônio japonês, que seria a parte sombria da alma dos seres humanos. A Rose volta para a igreja como se fosse um cavalo de Troia com a Dark e a Alessa dentro dela, começa a surgir esses arame farpado pegando a vilã do filme, uma referência igual a Evil Dead, e esse final seria diferente, não teria esses arame farpado. Na verdade apareceriam vários Pyramid Heads acabando com a vida de todo mundo ali dentro, sendo assim uma homenagem à Divina Comédia, mas como não estavam com um orçamento tão grande, eles acabaram fazendo a cena com os arames mesmo. Inclusive, né, os arames foram inspirados também num mangá de terror, né, mais 18 por assim dizer, japonês chamado Urotsuki
Sokidoji The Legend of the Overfiend. Inicialmente o arame farpado sairia da boca e das partes íntimas da Alessa. Ainda bem que acabaram reescrevendo, porque isso aí seria muito mais doentio. Não sei quem foi que se inspirou nisso, mas pelo amor de Deus, né? Durante o filme, quanto mais tempo a Rose passa em Silent Hill, as cores de roupa dela vai mudando de cinza para vermelho. A produção separou mais de 100 roupas diferentes para ir fazendo essa transição durante o filme. No final, a Sharon e a Alessa viram uma só, e como a Alessa queria muito uma mãe, ela meio que prendeu a Rose nessa dimensão de Silent Hill só pra ela. Então não, elas não morreram. A Rose foi praticamente sequestrada pela menininha do mal, sem saber que foi sequestrada. E o filme termina com uma música chamada You're Not Here. Essa música é a abertura de Silent Hill 3. Bom, esse foi o vídeo. Caso tenha algum detalhe ou curiosidade que você saiba que eu não coloquei no vídeo, deixa nos comentários. Aproveita para deixar um like, hypa o vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado e um beijo.